Vamos começar com tudo a nossa live sobre dieta anti-inflamatória. E quando a gente fala sobre dieta anti-inflamatória, pessoal, a gente sempre fica pensando, o que pode comer, o que não pode comer. Primeiro, qual é o conceito básico? Dieta anti-inflamatória é o que você vai comer que vai diminuir a sua inflamação. Então, por que a gente fala tanto em, faça uma dieta anti-inflamatória? Porque a base das doenças crônicas é a inflamação. Muita inflamação no organismo faz com que você tenha um processo de adoecimento. Leva a uma lesão de um órgão-alvo, por exemplo. Então, se você tem uma alimentação que estimula muito a inflamação, você pode ter pressão alta, você pode ter diabetes, você pode desenvolver um câncer, você pode ter uma doença autoimune. E por que a gente fala principalmente na doença autoimune em fazer uma dieta anti-inflamatória? Porque na doença autoimune a gente tem inflamação demais, tá? A gente tem muita inflamação que acaba gastando muitos antioxidantes do organismo. E por conta disso, se a gente fizer uma alimentação que inflamar ainda mais o corpo, só vai tender a piorar essa doença autoimune. Então por isso que a gente fala muito, por exemplo, se você é uma pessoa que está buscando emagrecimento, a gente vai falar sobre dieta anti-inflamatória, porque a obesidade leva a um grau inflamatório sistêmico, ou seja, inflama o corpo inteiro, e uma dieta anti-inflamatória vai ajudar no emagrecimento, certo? Então esse é o grande conceito. E aí a partir disso você vai entender o que pode e o que não pode comer. Lembra que é o seguinte, se você estimular muito o sistema imunológico, ele vai inflamar, e inflamando leva à piora da doença. Então, o sistema imunológico, ele reage com a parte proteica de cada alimento. Você pode ter um alimento que é rico em gordura, tá? Então, vamos falar assim, por exemplo, azeite. Quando você fala de azeite, você lembra o quê? Gordura. Mas ele tem uma estrutura proteica que é reconhecida pelo sistema imunológico. A gente tem, por exemplo, o carboidrato. Vamos colocar aqui um carboidrato, uma batata. A batata, apesar de ser carboidrato, ela tem uma sequência de aminoácidos que é reconhecido pelo sistema imunológico. E a gente tem a própria proteína, por exemplo, a carne, que tem essa sequência proteica que é reconhecida pelo sistema imunológico. E aí, falar se a dieta é inflamatória ou anti-inflamatória vai depender desse reconhecimento do sistema imunológico. Se o sistema imunológico seu reconhecer essa sequência de aminoácidos como algo ruim, ele vai estimular a inflamação. E aí você está inflamando o corpo. Se o seu corpo, por outro lado, você comer esse mesmo alimento e o sistema imunológico não reconheceu como inflamatório, como algo estranho, ele não vai gerar inflamação. Então, a partir de agora, você já começa a entender o que é dieta anti-inflamatória e inflamatória. Vai depender do seu organismo também. Óbvio que o que eu vou te passar aqui também não é só a questão da individualidade, porque isso daí a gente vai avaliar dentro do consultório, enfim, que são coisas bem detalhadas, tá? Mas, na maioria das vezes, a gente consegue ter uma coisa mais comum. O que é o comum de uma dieta inflamatória? E eu vou te passar depois o que é uma dieta anti-inflamatória. Então, aqui eu separei para vocês, por exemplo, o primeiro tópico que a gente tem que falar, que é sobre o estímulo, tá? Quando a gente estimula demais a insulina, a gente inflama. Então, aí vem um grande conceito. Por quê? Porque carboidrato demais na sua refeição inflama. Aí você fala, então quer dizer que dieta low carb é anti-inflamatória? Ela pode ajudar e ser anti-inflamatória, mas ela pode também não ser anti-inflamatória. E aí eu vou explicar para você por quê. Então o que a gente tem que entender? Uma alimentação anti-inflamatória que não estimule a insulina, é o primeiro tópico que a gente está vendo aqui. Então eu vou querer o quê? Tirar os açúcares. O açúcar, ele é altamente inflamatório. Ele já tem uma questão, mas por que ele é tão inflamatório também? Porque estimula muito a insulina. E aí isso causa inflamação. Então tirar o açúcar vai ser bem interessante na dieta anti-inflamatória. Por que também no açúcar a gente tem um caráter inflamatório? Não só por essa questão, mas porque também tem um desequilíbrio da sua flora intestinal. Então o intestino também é comprometido.
Então, se eu quero desinflamar o organismo, eu vou tirar o açúcar, porque a flora intestinal também organizada, saudável, também desinflama, tá? Então, açúcar é uma coisa muito comum, então o açúcar refinado, o açúcar demerara ou açúcar, qualquer tipo de açúcar vai ajudar, vai contribuir para a inflamação. Ao contrário do açúcar de coco. Por que o açúcar de coco ele não é inflamatório? Porque ele tem uma liberação, ele estimula pouco a insulina. A liberação de insulina é bem menor, tá? Então, por conta disso, a gente até que o açúcar de coco pode ser interessante. Tá? O xilitol pode ser utilizado? Pode ser que sim, pode ser que não tenha tanto problema, tá bom? Mas lembra que o excesso disso já vai estimular mais insulina e aí a gente tem um problema, tá bom? Aí vem a pergunta, por exemplo, da Fê, várias frutas por dia. O açúcar da fruta faz mal? O açúcar da fruta, pessoal, não faz mal. O que vai fazer mal? O excesso de açúcar da fruta, mas não só o excesso de açúcar da fruta, o excesso de açúcar no geral. A gente está falando dos carboidratos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que utiliza dentro da alimentação, olha só, vamos imaginar um prato em que contém um pouco de batata, um pouco de arroz, um pouco de macarrão, sem glúten, tá? Que a gente vai falar sobre glúten, lácteos. E ainda tem fruta de sobremesa. Olha quanta coisa, tá? De carboidrato. Se a gente for somar a quantidade de carboidrato, vai dar muito mais do que 50, 60 gramas de carboidrato na refeição. Isso é muita coisa. Isso já vai gerar uma inflamação demais. Quer dizer que todo carboidrato é inflamatório? Não. Se você não tem inflamação direta com, por exemplo, arroz, pode ser que você utilizando 2 colheres de sopa de arroz não vai te inflamar. Tá? Por quê? Porque você não atingiu essa quantidade de açúcar a ponto de estimular a insulina. Tá bom? O açúcar aqui, pessoal, eu estou falando carboidrato, tá? Mas só para vocês ficarem ser mais fácil de entender. Então, ter essa resposta, essa noção é muito importante para a gente que quer melhorar o nosso estilo de vida. Então, é por isso que a gente pode manter, por exemplo, que nem a Fê falou, sobre as frutas. Eu posso comer fruta ao longo do dia? Posso. Mas de repente eu não preciso utilizar a fruta junto com a minha refeição, que já tem muito carboidrato. Por exemplo, se eu quero fazer uma dieta mais anti-inflamatória, eu vou escolher, de repente eu escolho a batata doce, mas eu não escolho o arroz. Eu escolho o inhame, mas eu não escolho a batata doce, para eu ter um equilíbrio, tá bom? Então isso é muito importante nesse tópico, quando a gente fala. A gente tem as farinhas, que muita gente vai perguntar, tá bom, uma das coisas que a gente sabe aqui é que o glúten é inflamatório. O glúten ele realmente inflama, ele tem o que a gente chama de hibridização, um tempo foi sofrendo essa hibridização, então vai formando o quê? Mais proteínas novas. Lembra, o sistema imunológico reconhece proteína. E aí quando a gente começa a ter essas proteínas novas, o corpo começa a fazer o quê? É mais fácil do sistema imune reconhecer aquilo como algo não benéfico para o organismo. Tá? Então, por conta disso, o glúten ele torna-se inflamatório cada vez mais. Tá? Além disso, tem a questão dos agrotóxicos que vem com ele. Então, o glúten acaba sendo bem inflamatório. E aí a gente vai fazer o quê? Por que eu falei que low carb não necessariamente é anti-inflamatório? Porque você pode substituir, por exemplo, colocar um pouco uma farinha, vou usar então, tirei o glúten, né? Vamos esquecer a dieta por um tempo com o nome low carb, vamos colocar só o glúten. Tirei o glúten e eu estou pensando em doença autoimune, falo para vocês, por exemplo, olha, você tem Hashimoto, tira o glúten, você tem retocolite, tira o glúten. Eu estimulo vocês a tirarem o glúten, por quê? Porque é inflamatório. Beleza, aí você vai lá, tira o glúten e coloca farinha de arroz. Farinha de arroz, farinha de mandioca. O que acontece? Você tirou o glúten, legal, você tirou um ponto inflamatório da sua dieta. Mas você manteve ainda o caráter inflamatório porque a farinha de arroz, a farinha
de mandioca, ela inflama muito por conta de estimular muito a insulina no nosso corpo, certo? E aí vem o outro erro também. Eu tirei o pãozinho, porque ele tem glúten, e coloquei a tapioca. E aí eu uso, sei lá, 5 colheres de tapioca para fazer uma tapioca. Você vai ver a quantidade de carboidrato que vai ser muito alta, e como é refinado e como é farinha, o pico de insulina é muito grande, tá? Que é o que a gente tem o conceito hoje de baixa carga glicêmica, o principal ponto que a gente tem que estudar para o paciente ter uma dieta anti-inflamatória, baixa carga glicêmica, tá? Não necessariamente o índice glicêmico, mas a carga glicêmica tem que ser baixa, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Me dá um feedback aí, porque eu quero saber de vocês, tá? Aí é o seguinte, vamos lá. O segundo ponto é a dieta anti-inflamatória, são as gorduras que eu quero passar para vocês. Pessoal, gordura, às vezes a gente tem medo e tem receio. Gordura é muito importante. A gordura, você pode ter a gordura boa, e aí é fantástico para a sua saúde, e eu vou explicar por quê. E a gordura ruim, que ela não vai ser tão boa. Qual a diferença entre elas? E por que a gordura é tão importante? Gordura é importante por conta da nossa célula. A sua célula, a capinha da sua célula é feita de gordura, tá? E essa gordura permite com que uma célula se comunique com outra. Para que tenha essa comunicação entre as duas células, eu preciso ter uma gordura de boa qualidade. E aí a gente começa a falar das gorduras de boa qualidade, que é o que? Ômega 3, presente no peixe, a linhaça é interessante, o abacate é muito interessante, o azeite é muito interessante, o óleo de coco é interessante, tá? Então, por que isso? Porque a gente começa a ter alimentos anti-inflamatórios, por quê? Porque a gordura que é ruim, como óleos vegetais, como óleo de canola, óleo de algodão, óleo de girassol, tá? Elas são mais inflamatórias, elas deixam essa capa da célula parecendo um plástico, e aí elas não conseguem se comunicar, o que gera inflamação também no corpo, tá? Então, por conta disso, as gorduras de boa qualidade tendem a ser anti-inflamatórias, tá? Lá na frente eu vou finalizar com: será que eu posso ou não posso? E aí eu vou te explicar o porquê, mas nesse começo eu estou te dando um geral. Normalmente essas gorduras que eu falei para você vai ser anti-inflamatória, vai ajudar muito o organismo. Então, saber disso é interessantíssimo para você que quer ter uma dieta anti-inflamatória. Então, na dieta anti-inflamatória vai ter azeite? Com certeza. Vai ter abacate? Pode ser que sim. Vai ter óleo de coco? Pode ser que sim. Né? Linhaça? Pode ser que sim. Então, por que eu estou falando pode ser que sim? Porque você vai aprender, você vai entender lá na frente, se você quiser refinar isso e tiver algo mais preciso para você, tá bom? Mas então, assim, os óleos, tudo que é processado, tudo que é gordura trans, joga fora, porque isso vai ser inflamatório e está longe da nossa dieta anti-inflamatória, beleza, pessoal? Uma outra questão, então a gente falou aqui das gorduras, a gente falou também dos carboidratos. A gente vai falar agora do terceiro ponto, que são as toxinas. Tem alguns alimentos que você acha que é saudável e eles têm uma quantidade de toxinas importantes. Uma delas é o amendoim. Tá? O amendoim, infelizmente, o amendoim brasileiro contém muita quantidade de aflatoxina. Tá? Então não é questão do amendoim em si. É a questão do que ele costuma ter no seu armazenamento, no local que ele é armazenado. A aflatoxina é uma toxina que tem relação com fungos, crescimento de fungos. E a gente sabe que o crescimento de fungos no organismo também é um mecanismo para aumentar a inflamação no corpo. Opa, se aumenta a inflamação no corpo, eu quero melhorar isso, eu tenho uma doença autoimune, eu vou consumir amendoim? Não vale a pena por conta disso, porque eu quero diminuir ao máximo a minha inflamação, entende? De repente, para esse tipo de paciente com doença autoimune, pode ser interessante trocar pelas nozes, pela castanha do Pará, pela castanha do caju, tá? Pode ser que seja uma boa, certo?
Então, isso é importante. Uma outra questão também muito interessante é a questão dos corantes. Por quê? Os corantes, pessoal, às vezes a gente acha, ah, não, essa corzinha, né, tão gostosa e tal. Toda vez que tem corante, o corante ele impede a enzima digestiva chegar naquele alimento. E aí fica mais difícil dele quebrar aquela partícula. Ou seja, aquela proteína, ela começa a ficar, do alimento, fica a sequência de aminoácidos fica maior. E se ficar maior, o sistema imune ele é capaz de reconhecer mais como inflamatório, como algo estranho e de causar uma inflamação. Entenderam até aqui? Isso é importante, tá? Isso é importante. Eu não sei se vocês entenderam o conceito. Olha só, se você consome alguma coisa com corante, você impede a quebra da molécula proteica do alimento. Então, essa molécula estando maior, o organismo, o sistema imunológico começa a reconhecer aquela sequência como algo estranho e aí inflama. Então, tudo que tem corante tende a ser inflamatório. Então, o que eu vou te recomendar? Olha, tira aquelas coisas corantes. Por exemplo, tá? Não vamos chegar ao extremo, mas só para você entender. O que é pior? É uma cerveja clara, tá? Ou uma cerveja aquelas verdes, de cor, verde, roxa? Se você entendeu o conceito agora de dieta anti-inflamatória, óbvio, não estou falando que a cerveja é anti-inflamatória. Mas a gente está vendo só para você entender o conceito. Uma cerveja colorida, ela é pior do que a cerveja clara, entendeu? Agora, lembra o seguinte, a gente tem corantes que não são corantes, tá? Por exemplo, eu tô vendo aqui o pessoal falar sobre açafrão. A cor do açafrão é aquela. Não é que colocaram uma cor no açafrão para virar daquela cor, não. Ela já tem a sua cor avermelhada natural, entende? Então, por conta disso, você sabe que o corante não é daquele alimento, tá? Então, o açafrão, ele pode ser consumido na dieta anti-inflamatória porque ele tem os seus caráteres, inclusive por conta da cúrcuma, riquíssima em anti-inflamatórios, tá? Em substâncias anti-inflamatórias. Então a gente pode utilizar sim, com certeza, tá bom? Então lembra sempre dessa questão, é adicionar cor ao alimento que é o problema, beleza? Então, por exemplo, arroz negro, arroz vermelho, anti-inflamatório, tá? Tem que tomar cuidado, obviamente, com os refrigerantes, obviamente, e com os industrializados, tá? Então, mais dessas questões de toxinas. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes acham que a gelatina é algo inflamatório. Ela não, tá? Tem alguns que contêm até glúten e tem outros que não contêm, mas por conta do corante já é algo inflamatório, sim. Tá bom? Então, na alimentação, na dieta anti-inflamatória, eu vou colocar gelatina? Não vale a pena, beleza? E aí a gente tem a parte número 4 que a gente vai falar, que é a questão das proteínas, tá? Aí sempre perguntam assim, carne é inflamatória? Eu posso dizer tranquilamente aqui com vocês que não necessariamente a proteína animal vai ser inflamatória. Se você pesquisar, existe uma dieta que a gente utiliza para pacientes que têm doença autoimune, que está em crise, tá? Que é uma dieta autoimune paleolítica. E ela funciona muito para as pessoas que têm doença autoimune, estão em crise, estão com sintomas bem exacerbados. Nessa dieta entra, por exemplo, o carne, peixe, frango. Mas não necessariamente vai entrar outros alimentos que é considerado saudável, como batata. Tá? Batata inglesa não entra, por conta de ser inflamatório. E aí vem essa questão, que agora que eu quero chegar ao ponto para vocês entenderem. O que é inflamatório e o que não é? Por que eu falei algumas vezes pode ser, pode não ser? Porque existe a questão da individualidade. Por exemplo, quando a gente fala de proteína, e aí a gente começa a falar, tem muita gente que defende, beleza, vamos tirar a carne.
E a gente vai falar sobre, aí vai colocar o que no lugar? A gente precisa de proteína de origem vegetal. Vou colocar lentilha, grão de bico, tá? Pode ser utilizado. Vai utilizar soja, tá? A questão é o seguinte, as leguminosas, o feijão também tá nesse grupo, lentilha, tá? Grão de bico, feijão. Esse grupo, para quem tem, por exemplo, artrite reumatoide, é muito inflamatório, muito inflamatório. Então, para esse grupo de pessoas, eu posso falar tranquilamente que pode consumir carne, peixe ou ovo, carne, peixe ou frango, e retirar as leguminosas, porque é muito comum eles terem reação a essas leguminosas, tá? Então, olha só que interessante você entender isso, porque quando você consegue entender, você não fica preso, não é algo engessado. Não, então quer dizer que ninguém pode comer carne, ninguém pode comer grão de bico, ninguém pode comer maçã. Não, a gente vai entender que cada um tem a sua individualidade. Como que eu vou saber disso? De acordo com o que eu tenho de sintomas quando eu como, de acordo com a doença autoimune que eu tenho nesse momento, de acordo com exames que eu posso estar pedindo. Existem exames para avaliar a alimentação por um teste chamado A200, que a gente vê 200 alimentos. Você pode fazer por biorressonância, você pode fazer por um teste eletrônico, que chama Vega Teste. Todos eles vão te dar um norte. Você não pode se basear apenas no exame, porque às vezes o exame sozinho pode te dar falso positivo ou falso negativo. A ideia aqui é a gente entender o quê? Que a dieta anti-inflamatória ela vai se basear num exame que a gente pode estar fazendo de forma muito assertiva, associado a sintomas. Que sintomas você vai saber que o alimento está te inflamando? Você aumenta a retenção de líquido, você aumenta dores articulares, seu Hashimoto piora e você começa a ficar fadigada, sua memória começa a falhar, você começa a ficar com insônia, sua menstruação pode alterar, tá? São alguns dos sintomas que eu falei aqui que pode acontecer e sim, você pode ter essa queixa. O que é interessante a gente saber disso? Que os alimentos dando esse sintoma, ele está te dando um sinal, olha, isso faz mal para mim. Por quê? Eu vou te dar uma analogia agora. Olha só essa analogia para você não esquecer. Quando você pega o seu dedo e você trava ele, prende ele na porta, ele não fica do mesmo tamanho que o dedo que você não bateu. Por quê? Quando você bate, ele começa a ficar o quê? Inchado. Ele começa a ficar dolorido. Ele começa a ficar vermelho e até quente. Por quê? Esses são sinais inflamatórios. Tá? Só que o que acontece? Ele faz isso para resolve o problema. Quando você come um alimento, ele faz isso, só que ele não é para resolução do problema. Acaba sendo uma inflamação crônica, tá? Então, o que você tem que entender com isso? Que quando você come um alimento e você sente que está mais inchada, ele está te inflamando. Quando você come um alimento que está te dando mais dor de cabeça, ele está te inflamando. Quando você come um alimento que está te dando mais dor articular, porque você tem artrite reumatoide, esse alimento está te inflamando. Quando você come um alimento e você começa a ficar com a memória meio, como é que é mesmo? Eu queria falar tal coisa, ele está te inflamando. Então são algumas dicas para você seguir que são sinais de alerta, falar, isso me inflama. Por exemplo, tem muita gente que come grão de bico, lentilha ou feijão e tem distensão, a barriga estufa muito. Se isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou retirar por um tempo, eu vou avaliar. Óbvio, você pode ir tratando outras coisas, mas pode dizer que você está diante de uma alimentação inflamatória. E um ponto importante aqui que eu faço para vocês é que é o seguinte: quando você consome algum alimento, às vezes o alimento não é que ele é inflamatório para você, ele se tornou
inflamatório para você por conta da sua má digestão. Olha só que interessante isso. Por quê? Quando você tem uma má digestão, que é o que a gente chama de hipocloridria, ou seja, baixa acidez no estômago, isso dificulta a digestão de todos os alimentos, principalmente proteína. Então aquela proteína, lembra que eu falei que a sequência de aminoácidos é que faz o organismo inflamar ou não? Quanto maior aquela faixa de aminoácidos, maior a chance, tá, de se tornar algo nocivo para o corpo, porque o sistema imunológico fala, olha, eu não conheço isso não, entendeu? E aí induz a inflamação. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Se você quer fazer uma dieta anti-inflamatória, uma das coisas que você precisa também ajudar é na digestão. Fazer uma boa digestão, isso vai ser fundamental. Fundamental para você ter resultado. Então, se você quer ter uma dieta anti-inflamatória, você vai precisar pensar numa boa digestão. E como que eu penso numa boa digestão? Se você não está em acompanhamento médico, você pode colocar meio limão com água antes das refeições, um pouquinho de vinagre de maçã antes da refeição. Isso vai ajudar, aumenta a acidez no estômago, tá bom? Isso ajuda muito. Você pode suplementar com cloreto de betaína, ácido clorídrico, sim, mas aí é bom você ter um acompanhamento para avaliar se está precisando ou não, enfim. E aí faz sentido, tá bom? Aqui, olha só, a Carla falou, um beijo para você, Carla. Adorei o seu comentário aqui, ó. Se eu comer legumes crus, verduras, demora muito, eu não consigo nem jantar. Por que ela não consegue jantar, pessoal? Por quê? Porque quando a pessoa come legumes, come cru, você precisa de mais enzima. Então, a pessoa que quer fazer aquela dieta crudífera, ela vai precisar de enzima. E aquela pessoa que vai tentar fazer esse tipo de dieta e ter uma má digestão, essa dieta está sendo inflamatória para ela, entende? Não é porque os alimentos que ela está comendo são inflamatórios, mas porque o corpo dela não está preparado, tá? Entenda o seguinte, se o seu corpo estiver bem ajeitado, os alimentos começam a se tornar menos inflamatórios. E aí a gente vai ter aqueles mais comuns, que foi o que eu falei, por exemplo, do glúten, falei do amendoim, tá? E aí a gente vai colocar algo mais do açúcar, dos embutidos, da gordura ruim, tá? E aí, pessoal, tem um ponto muito importante aqui, que é sobre leite. Por que o leite ele é inflamatório? Eu vou explicar aqui, até a gente já emenda um pouquinho sobre a questão do leite, para você entender de vez, tá? O leite é ou não é inflamatório? O leite, ele é inflamatório. E por que isso? Porque o leite, ele passa por um processo já desde a produção dele. A vaca lá, ela não tem capacidade de produzir a quantidade de leite que obrigam ela a produzir para fornecer leite a todo mundo. Então, o que é feito? É usado hormônio para estimular esse aumento de leite na vaca. Isso começa, se vocês mulheres devem saber, quem aqui teve filho, que quando o peito fica engurgitado, há um risco de inflamação, de infecção e dói, né? Isso daí, o que vai ser tratado se você tem um processo de mastite, que a gente fala? Dá antibiótico. E se dá antibiótico, quando você toma antibiótico, você está amamentando, o médico fala, opa, você está amamentando? Esse eu não posso dar, porque vai passar pelo leite. Então, normalmente que você toma, e mesmo assim tem alguns que a gente fala, não dá, não vai ter transmissão, não vai passar pelo leite, passa, tá? Tem coisa até documentada, não é muito comum e passa. Então, estou te falando aqui. Então, o que acontece? Já temos antibiótico, já temos hormônio nesse leite, tá? Que é transmitido, fora outras coisas. Então, o que acontece? Aí é a primeira parte. A segunda parte é na questão do processo de pasteurização. Entenda o seguinte, o leite, ele tem o carboidrato, que é a lactose.
Ele tem a gordura, que é a nata, e tem a proteína, que é a caseína, certo? Entenda bem isso. Então o que acontece? Lembra que eu falei lá no começo, por isso que precisa ter esse conceito muito claro para você entender o que é dieta inflamatória e anti-inflamatória. O seu corpo, o seu sistema imunológico reage a determinado alimento de acordo com a sequência de aminoácidos dele, ou seja, a parte proteica do alimento, tá? O que acontece, tá? O que acontece? No processo de pasteurização do leite, a caseína, ela se torna mais indigesta ainda. Então, além de todos os hormônios que costuma ter, ainda tem a caseína mais indigesta. E a caseína é o que do leite? É a parte proteica do leite. Então, leite desnatado serve? Tirei a nata, a gordura? Não. Leite sem lactose vai servir? Não, porque eu mantenho a caseína, entenderam, pessoal? Por esse simples motivo, o leite se torna inflamatório. E aí me perguntaram aqui, deixa eu até dar o nome aqui da pessoa, a Silvana falou assim, leite de búfala, né? E o leite de búfala? O leite de búfala, pessoal, costuma ser muito menos inflamatório, tá? Eu posso falar até isso por mim. Eu fiz um exame alimentar que o leite de vaca dava lá no alto e o leite de búfala dava nada de inflamação. E aí eu consumo, quando eu vou consumir, eu consumo leite, o búfalo, tá? Perguntaram aqui também sobre o leite A2. Eu não tenho ainda muito conhecimento e muita confiança para falar para vocês que, olha, é bom. O pouco que eu estudei, olha, é interessante. Colocaria para uma pessoa, olha, substitua o leite de vaca por leite A2? Não sei, tá? Não, ainda mais doença autoimune, aí não. Tá? Às vezes nem o leite de búfala eu consigo. Tem paciente que às vezes eu coloco o leite de búfala e continua tendo as lesões da doença autoimune, seja lesão de pele, enfim, lesão no intestino. Então tem que se observar. A questão da ovelha é o seguinte: a ovelha e a cabra costuma ter semelhança com o leite de vaca. Então, na maioria das vezes, torna-se inflamatório. Então, ovelha e cabra é sempre uma interrogação. Ou testa, ou faz um exame de alergia alimentar, ou então, se for o caso, não consigo fazer, não quero nem testar, porque eu não quero voltar, tira. Tá bom? Aqui é o seguinte, a Flávia perguntou sobre o iogurte. O iogurte, ele tende a ser menos inflamatório que o leite, tá? Principalmente com fermento, etc. Então o que acontece? Até de 100 a 120 ml mais ou menos, ele não costuma ser tão inflamatório. Então até essa quantidade de 100 a 120 ml poderia ser utilizado numa dieta anti-inflamatória, por exemplo. Tá bom? E aí a gente vem naquelas questões, por exemplo, eu vou te falar que o abacate, por exemplo. O abacate é sensacional, tem muitas propriedades. Além da questão de gordura, tem fitoquímicos, é excelente para a saúde. É excelente. Se você conseguir e você puder, consuma abacate no seu dia a dia. É muito bom. Só que o que acontece? Aí vem um detalhe. É anti-inflamatório ou é inflamatório? Depende. Tem pessoas que têm alergia a látex. Alergia a látex, aí você vai ter que retirar o abacate, porque o abacate é rico em látex, entendeu? Então, para essa pessoa que tem alergia ao látex, a gente vai ter que tirar o abacate, tá? Então, por conta disso, a gente tem que entender que cada alimento vai ser inflamatório para um tipo de pessoa. Então, eu te dei, por exemplo, uma questão aqui do látex e do abacate, tá bom? Então, para você aprender isso, a gente tem que ter não ser tão rígido. Por isso que eu falei para vocês, eu vi muitas dúvidas que eu não ia conseguir responder no post lá de dieta inflamatória só com escrita. Eu prefiro explicar aqui porque eu tenho tempo para vocês. Não dá para fazer um history. Imagina um history de 39 minutos aqui. Não tem como, né? Então, é importante a gente aprender aqui o geral, tá?
Então a gente aprendeu sobre os carboidratos, a gente aprendeu sobre carga glicêmica, a gente aprendeu sobre as gorduras, sobre as toxinas, sobre a parte de proteínas e sobre as individualidades. Foram 5 tópicos hoje. E aí, quando a gente entende essa questão, eu vou falar, beleza, vamos supor que você tem artrite reumatoide. Uma das coisas que não é bom também são as oleaginosas, tá? E aí, sabendo disso, se as oleaginosas têm relação com inflamação na artrite reumatoide, não vai ser bom nem um leite de amêndoa, por exemplo, tá? Então, mas quer dizer que amêndoa é ruim? Não, tá? Uma pessoa que não tem artrite reumatoide, eu posso muito bem falar para ela comer amêndoas, para comer castanha do Pará. Então vai depender da doença autoimune. Tem pessoas que têm mais inflamação com berinjela, com pimentão, com tomate, com a batata, que é um grupo de alimentos que pode vir a inflamar um paciente. Outras vai ser mais na questão lá que eu te falei, grão de bico, tá? A lentilha, feijão. Então vai depender, a gente vai avaliar isso. Agora, o que costuma ser inflamatório e você precisa aprender sobre dieta anti-inflamatória, tá? Você tem que aprender que açúcar na dieta anti-inflamatória não combina, tá? Não combina com dieta anti-inflamatória o consumo de processados industrializados. Não combina gorduras vegetais, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de girassol. Não combina com dieta anti-inflamatória também soja, porque além de ser transgênica, ela também tem muito pode causar fitoestrógenos. Óbvio que a soja fermentada orgânica pode ser sim, tá bom? Então entenda isso, certo? Aqui a Lu, um beijo para você, Lu. Ela perguntou o seguinte: por que não pode oleaginosa na artrite reumatoide? Tá. Vou te explicar aqui, eu fiz até um curso sobre isso e lá eu expliquei mais a fundo, mas eu vou te explicar. Perdão aqui, eu vou pedir um espaço pro pessoal, porque a maioria não tem, é mais leiga, né, do que profissional de saúde, mas só para você entender. A artrite reumatoide, você tem formação de imunocomplexos, tá? E as oleaginosas e os grãos, principalmente a lectina, tá? Elas aumentam a produção desses imunocomplexos, tá? Então você aumenta a resposta inflamatória na artrite reumatoide. Tem até documentado isso em artigos, etc. Tá bom? Então é bem interessante tirar. E você pode fazer o teste aí para você. Não sei se você tem o costume de atender pacientes com doença autoimune, mas eu te garanto que a minha resposta aqui chega a quase 100% no paciente com artrite reumatoide, a melhora, tá? É impressionante quando você tem esse conceito aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal, sobre perguntas. Deixa eu ver. Meu rosto é... Aqui, por exemplo, olha só, vamos ver se eu consigo, você vai chegar. Perfeito. Aqui a Adri mandou o seguinte: queda de cabelo tem alguma coisa a ver com a relação de intolerância? Sim, pessoal. Queda de cabelo, se você tem, por exemplo, alergia alimentar e você está fazendo uma inflamação, tem muitas vezes que a queda de cabelo ela pode ter vários fatores. Um desses fatores é a alimentação inflamatória, aumenta a queda de cabelo, tá? Óbvio que aí você tem que avaliar níveis de ferro, de zinco, de silício, pensar na parte genética, tá? Tudo isso é importante, tá bom? Aqui perguntaram, por exemplo, Hashimoto, o que não comer? No Hashimoto é comum, tá? Tem relação com as leguminosas, que é um grão de bico, lentilha e feijão. Tem relação também com o glúten com certeza, tá? Que o glúten
tem estímulo de produção de anticorpo anti-TPO. Os lácteos, por sua vez, também, tá? E soja, porque a predominância estrogênica também piora o Hashimoto, tá bom? Então, Kathleen, um beijo para você também. E ela mandou o seguinte: a paz de amendoim também vai ter toxina que você citou? Sim, porque ela vai vir do amendoim, entendeu? Tinha uma paz de amendoim da Zen Food, tá? Que não tinha aflatoxina, então era interessante utilizar, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem mais aqui. Aqui me perguntaram também o que pode agravar a rinite. A rinite alérgica também pode melhorar muito com a dieta anti-inflamatória, porque a gente diminui a inflamação, tá bom? Então lembra disso. Agora, o que a gente vai... Agora a gente falou de tudo que não faz parte da dieta anti-inflamatória, a gente falou algumas coisas. O que eu posso pensar quando eu quero fazer uma dieta anti-inflamatória? Eu quero começar amanhã, Felipe, a fazer uma dieta anti-inflamatória. O que a gente pode comer? Simples, ó. Você vai comer legumes mais variados possíveis e que você vê que não tem nenhum sintoma para você. Gordura, principalmente azeite, tá? Se você não tem Hashimoto, não tem alergia a látex, enfim, ou não tem documentado isso, abacate vai ser muito bom. Linhaça, principalmente para as mulheres que ainda menstruam, é fantástico, porque o estrogênio ajuda a pegar essa linhaça e ser transformado em ômega 3. Daí a gente pode colocar sim legumes, frutas de baixa carga glicêmica, frutas vermelhas, excelente. Pode pensar na maçã, pode pensar no mamão, pode pensar no kiwi, que é excelente também, tá? Na laranja, enfim. Dieta anti-inflamatória, vou consumir peixe, tá? Sardinha pode ser anchova, pode ser robalo, enfim. Você pode consumir carne, frango. Para algumas pessoas o ovo também pode, tá? Para outras torna-se um pouco mais inflamatório, tá? Aqui a Lima, não sei seu nome completo, você me perdoa, mas um beijo para você. Azeite é bom para quem tem Hashimoto? Sim, pode usar com certeza, uma ótima fonte de gordura, tá bom? E obviamente salada pode utilizar ao monte, rúcula é muito bom, alface, agrião, tá? Temperos, pessoal, alecrim, alho pode usar, cebola roxa pode usar, o açafrão pode utilizar, tá? Então faz muito sentido isso, tá bom? Dentro da alimentação, aí você vai ter as suas individualidades. Mas se você fizer essa base de alimentação, já vai se tornar uma alimentação anti-inflamatória. Tenho certeza disso que você é capaz, tá bom? Certo, pessoal? Então, encerramos aqui. Eu quero mandar um beijo para cada uma de vocês que participaram da live hoje. Eu adorei, assim, achei que vocês participaram demais aqui de perguntas e tal. Foi excelente, tá? Eu já vi aqui que tem algumas perguntinhas na caixa de perguntas, na verdade tem bastante, eu vou continuar respondendo depois, tá? Mas muito obrigado. Eu só quero falar isso para vocês. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui comigo, por vocês terem aprendido, espero, né, que tenha aprendido bastante aqui comigo sobre a dieta anti-inflamatória. Eu tenho certeza que a gente conseguiu aprofundar mais o assunto, tá? E vamos seguindo, a semana que vem, pessoal, olha só, não sai ainda, tem um super recado. Semana que vem vai ter uma live incrível, incrível mesmo, tá? Sabem que quando eu falo aqui que vai ser incrível, vocês não se arrependem, tá? Semana que vem eu vou chamar uma pessoa muito especial para fazer uma live aqui comigo. A gente vai falar sobre detox. E na outra semana a gente vai fazer uma live com uma pessoa que é um irmão para mim. Vocês vão ver. Vai ser também muito, muito interessante, tá? Muito bacana o assunto. É um assunto que
Muitas pessoas aqui perguntaram, mas eu vou deixar o suspense porque a gente vai falar mais pra frente sobre o assunto, sobre o tema, tá bom? Não perca. Vai ficar gravada aqui a live para vocês, podem ver quantas vezes vocês quiserem. E vamos que vamos, um beijo grande, se cuidem e até a próxima.